bem-vindas. Olá, pessoal aí de casa. Vamos falar sobre saúde da mulher? Sabe aquela dúvida sobre menstruação, TPM, contracepção, maternidade, gestação, menopausa, que toda mulher tem, mas fica até constrangida de perguntar para o médico? Então chegou a hora de falar sobre tudo isso com quem manja e muito do assunto. Eu sou a Mia Mello e estou aqui começando o Papo com Gineco, um programa criado pela Libs para falar sobre todos esses temas que a gente tem tanta curiosidade, que é a saúde da mulher. Ao longo de 4 episódios, a gente vai falar e tirar as principais dúvidas que as mulheres têm, nós mulheres, o pessoal aqui da plateia, as mulheres da rua, que no fundo eu acho que é uma coisa quase que comum, só que também ao mesmo tempo é tão individual, que é a saúde da mulher. O episódio de hoje dá bastante pano para manga. A gente vai falar sobre maternidade, amamentação e puerpério. Mas sem romantizar nada, tá? Esses momentos são muito difíceis e a gente precisa mesmo do apoio dos profissionais, de outras mulheres, das nossas famílias. E saber que outras mulheres também enfrentam os mesmos desafios que você, não dá um quentinho no coração? Aquela coisa, você também achou tudo muito difícil? Ai, que alívio! E quem vai ajudar hoje aqui é a doutora Thalita Dominique, que é ginecologista e obstetra. Tudo bom, doutora? Prazer. Tudo bem? Tudo que bem. Bom receber você aqui. Eu acho que é um período da mulher que a gente tem muitas dúvidas, às vezes é muito romantizado, então nada melhor do que um especialista para tirar todas essas nossas dúvidas. Doutora, eu vou aproveitar que você está aqui e eu vou te fazer uma pergunta. Posso começar? Claro. Todo mundo nessa época de gestação tem muito palpite para dar. Todo mundo tem alguma... você tem que fazer isso, você tem que tomar aquilo. Como é que as pessoas, as mulheres... Você tem alguma dica para as mulheres lidarem com esse momento que é tão desafiador, de tanta gente tendo o que te falar, assim? Bom, eu sempre falo que isso realmente acontece. Então, quando as pacientes chegam, eu sempre falo, olha, agora a mãe vai começar a dar palpite, a avó, a tia, a amiga, e sempre tem alguém para contar uma história triste, na verdade. Ninguém te conta um negócio, nossa, vai dar tudo certo, vai, parabéns. Não, é sempre alguma coisa bem ruim que aconteceu. Então, eu acho que, primeiro, prepare-se, porque isso não tem como não acontecer, mas foca naquilo que você realmente tem interesse e pergunte para o seu médico, pesquise em fontes confiáveis, porque opinião todo mundo tem, né? Mas como já diz o ditado, se fosse bom, a gente vendia, não dava. Então, mas é algo que preocupa mesmo as pacientes, porque isso não acontece só quando ela conta que ela está grávida. Na verdade, isso vai acontecendo durante toda a gestação, e aí vai chegando perto do parto, é o parto, e aí passou o parto, é a amamentação, e todo mundo sempre tem alguma coisa para falar. Sabe que eu até brinco, eu falo que a melhor dica que eu posso dar para uma mãe é não dar dica. É falar, não sei, olha, o que funcionou para mim. Até porque às vezes você dá uma dica num jeito super legal e a pessoa fica muito triste. Porque no fundo, às vezes você dá uma dica como parece uma crítica ao que a pessoa está fazendo, né? Esse é um assunto que eu acho que gera muitas dúvidas, perguntas. E eu vou aproveitar e jogar aqui para a plateia para saber se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa para a doutora Thalita. Agora é um grande momento, hein? Vamos lá. Como é que você chama? Lilian. Lilian? Isso, eu tenho 35 anos, prazer. No período que eu amamentei, a minha filha tem 16 anos hoje, mas no período que eu amamentei, a minha mãe e a minha avó, elas me orientaram a comer canjica para dar mais leite para que eu pudesse amamentar minha filha. Então, teoricamente, eu acho que isso foi o que me ajudou, mas eu não tive problema com produção de leite materno. Mas para aquelas pacientes ou mães que têm problema de leite materno, tem alguma coisa que ela possa fazer para aumentar essa produção? E outra, né? Se isso é mito ou verdade, né? A questão da canjica. E comi muita canjica também. E tive pouco leite. Então, acho que a resposta já está até aí, né? Bom, Lilian, então sinto te frustrar, mas a canjica realmente não aumenta a produção de leite. A cerveja preta, muito menos, tá, gente? Ela é totalmente contraindicada na amamentação. Eu também recebi canjica da minha mãe, tá? Também não resolveu, mas tá tudo bem. Mas é bom, né? É bom, então você fica feliz, já tá ótimo. Na verdade, assim, a maior dica para a gente conseguir aumentar a quantidade de leite materno é aumentar o quanto a gente vai beber de água, tá? Então, isso é a principal dica. A lactante, ela tem que tomar pelo menos 3 litros de água por dia.
Óbvio que se ela tiver uma condição tranquila para amamentar, isso influencia muito. Então, aquelas pacientes que não têm rede de apoio, que tem algum tipo de estresse acontecendo, isso pode influenciar na quantidade do leite. E se você está tendo uma produção insuficiente, converse com o seu médico, porque existem algumas medicações que a gente pode utilizar para aumentar essa produção. Nossa, e é muito, muito doido isso, né? A gente com tanta informação, nossa, faço uma peça que fala sobre maternidade, converso, pesquiso. Ainda assim, eu lembro que quando eu tive pouco leite, como eu me senti mal, sabe? Parece que de alguma maneira eu estava fazendo alguma coisa errada. Nossa, é muito desafiador. Mesmo com tanta informação, a gente ainda consegue se sentir culpada com uma coisa que é fisiológica, né? Sim, eu costumo falar que, para mim, assim, mesmo antes de ser mãe, eu acho que da maternidade toda, a amamentação, de fato, é a parte mais desafiadora. Até porque o que acontece com uma não é o que acontece com a outra mulher. Então, assim, são dúvidas totalmente diferentes e que podem acontecer. E eu acho que a mulher acaba se planejando para amamentar e ela cria aquilo na cabeça dela de como vai ser. E na hora que o negócio dá uma desviada, ela acaba sofrendo demais. Realmente é um sofrimento mesmo. Quem mais aí quer perguntar? Vamos lá. Como é que você chama? Flávia. Vamos lá. Eu queria saber, caso eu queira engravidar, quanto tempo antes eu tenho que parar de tomar a pílula anticoncepcional? Bom, isso é uma ótima pergunta, né? Normalmente, o que a gente orienta a paciente? Quando ela vai programar uma gestação, ela deve ir ao médico, falar que ela está desejando essa gestação. Se for necessário, o médico vai fazer algum exame ou não, mas necessariamente ele vai orientar que essa paciente inicie o uso de metilfolato, que é uma vitamina para evitar a malformação desse bebê, do sistema nervoso do feto. Tá? O próprio contraceptivo, ele diminui a metabolização do ácido fólico. Então, já é importante, enquanto você está planejando essa gestação, você usar as duas coisas juntas, o contraceptivo mais o metilfolato. E aí você vai parar imediatamente quando você quer engravidar. Ah, Thalita, pode demorar? Pode, tá? Mas nenhum contraceptivo leva você a ter que parar meses antes porque você não vai conseguir ovular ou não vai conseguir engravidar. Muito pelo contrário. Em grande parte, as pacientes param e engravidam no mês seguinte. A gente estava até conversando sobre isso ali nos bastidores, de que como é um tabu essa coisa eu tenho que parar, eu tenho que fazer uma desintoxicação. Eu mesma cheguei com essa dúvida, sabe? Será que eu tenho uma desintoxicação que eu tenho que fazer no meu corpo? Enquanto a gente não está intoxicando o nosso corpo, a gente só está parando de ovular com a pílula, não é? Basicamente assim, não é uma coisa que você está colocando no seu corpo que você não vai engravidar mais e você precisa tirar do seu organismo, né? Não, na verdade você está enganando o seu cérebro ali para você não ovular e não engravidar. E a gente tem que pensar que essas medicações, elas têm um tempo de duração no nosso corpo. Né, que duram no máximo 48 horas. Então, assim, você não precisa parar 6 meses antes, porque 48 horas depois que você parou a pílula, seu corpo já não tem mais nada desse medicamento. Ótimo. Muito boa pergunta, adorei também. Quem mais quer fazer pergunta? Aqui, ó. Como é que você chama? Ana. Tudo bem, Ana? Tudo bem? Tudo bem, doutora? Tudo bem. Doutora, existe a possibilidade de engravidar no climatério, no começo do climatério, no começo da menopausa? Existe essa possibilidade? Música de pânico e suspense. Existe? Existe. Né? As chances são pequenas e isso é uma preocupação que a gente tem que ter pensando na contracepção, justamente porque engravidar nesse momento da nossa vida, primeiro, a gente já está mais velho, a grande maioria das mulheres não quer mais engravidar nessa fase, tenha tido filhos ou não, e a gente tem que pensar que, assim, no climatério, as pacientes, em geral, já têm alguma comorbidade associada, então vai ser uma gravidez de maior risco, fora o risco de má formação para a criança. E ainda o maior risco de aborto. Então, assim, existe sim, a chance é muito pequena, mas tem um impacto muito grande quando isso acontece. Então, a gente tem que tomar cuidado. Pode. Vamos lá. Boa. Doutora, muito se fala de quando você vai ficando mais velha, não no climatério, mas o óvulo vai envelhecendo também, e por isso pode causar comorbidades no feto, alguma coisa assim, ou não? A questão de se você vai ficando mais velho, seu óvulo também vai envelhecendo e ele pode causar
esse tipo de malformação, é isso? Isso, na verdade, o que acontece? Nós mulheres nascemos com a nossa quantidade determinada de óvulos para a nossa vida. E eles vão sofrendo, durante a nossa vida, toda a exposição que a gente está sofrendo. Então, o que a gente come, o estresse que a gente passa, a vida que a gente leva, e isso vão criando mutações genéticas, né? Então, existe uma chance de você engravidar de um óvulo que, por algum motivo, ele sofreu uma mutação. Agora, se você pensa que uma menina que engravidou aos 20 anos, esse óvulo ficou exposto 20 anos. Se você engravidar aos 40, esse óvulo está exposto a 40 anos. Então, a chance disso acontecer é muito maior. Não significa que vá acontecer e nem que na menina mais jovem isso não vá acontecer. Mas a chance realmente vai aumentando com a idade. Eu acho que é muito desafiador para a mulher. Mais uma das coisas, eu fico pensando, cada papo que a gente vai batendo aqui, eu fico pensando, nossa, como a mulher realmente, a gente é muito mais exigida e tudo mais. E é muito doido você pensar que aos 40 anos, que eu tô me sentindo ainda jovem, gente, tem uma vida inteira pela frente, a gente já não é mais jovem o suficiente para ter um filho, né? Ou nem é jovem a palavra, a gente já está quase fora da validade para ter um filho. No climatério. Meu Deus, isso é de apertar o coração, né? Depois eu tenho, aliás, no programa da menopausa, me aguardem, perguntarei tudo sobre tudo. Eu tô até segurando a onda aqui para a gente focar nesse assunto. Mas é um assunto que me chama muita atenção, assim. Quem mais? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Vamos lá. Oi, doutora. Eu sou a Samantha e eu queria fazer 2 perguntas, na verdade. A primeira é em relação a secar o leite. Eu já ouvi falar que, por exemplo, se a mulher tomar um susto quando ela está amamentando, ela pode perder o leite por causa disso. Eu queria saber se é mito ou se é verdade. E eu também queria perguntar, quando acontece isso, ou por qualquer outro motivo a mulher não consegue amamentar, é muito comum usar a fórmula, né? E aí eu queria saber se a fórmula ela tem ali a mesma qualidade do leite da mãe, se ela supre as necessidades do bebê da mesma forma. Ótimas perguntas. Bom, Samantha, na verdade, assim, não existe nada que comprove que se você tomar um susto, o seu leite vai secar. Mas é aquilo que a gente já falou no começo. Então, é o meio que você está vivendo, o estresse que você está passando, isso pode, sim, influenciar na sua quantidade de leite, né? As fórmulas, elas conseguem imitar muito bem o leite materno hoje, e isso é algo que, né, cada vez mais vai ficando mais parecido, mas existe uma única coisa que as fórmulas não conseguem fazer para a gente, que são os anticorpos, né? Então, assim, a grande diferença entre as fórmulas e o leite materno é a quantidade de anticorpos que a mãe vai passar para esse bebê pelo leite materno. E a gente sabe que, assim, as vacinas, existe um calendário, então o bebê toma só algumas vacinas ao nascer, depois ele vai tomar com 2 meses e assim por diante. Então, assim, essa imunidade que o leite materno passa, e a gente fala que é de graça, além de tudo, é muito importante, né? Lembrando que, infelizmente, nem todas as pacientes vão conseguir amamentar, algumas vão ter dificuldade, algumas vão ter que complementar com a fórmula, e eu acho que a gente tem que ter empatia por essas mulheres, porque a gente sempre fala muito e vê muito nos programas, nas redes sociais, do aleitamento materno exclusivo, e aí a gente, no consultório, por exemplo, eu tenho algumas pacientes que tentam e fazem de tudo e não conseguem e tem que complementar, e também tá tudo bem, né? Eu acho que a gente tem que ter uma empatia, porque parece que a paciente que não consegue amamentar, nossa, ela é a pior mãe do mundo. A criança não vai ter anticorpos. Não, mas é a sensação que você fica, né? Olha, mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que abraçar as tecnologias, tudo que está à nossa disposição e não ir contra, né? Eu tô falando isso até para mim que quis ir contra, falando, nossa, como é que eu vou dar fórmula pro meu bebê? Vou deixar de dar esse tanto de anticorpos, de imunidade. Só que ao mesmo tempo, assim, uma mãe estressada, uma mãe cansada, uma mãe se sentindo frustrada, com toda certeza ela não vai estar dando o melhor que ela pode. Uma mãe que trabalha loucamente em horários diversos, né? É muito, eu acho que é um assunto muito delicado esse, né? Acho que nada melhor do que sempre consultar o seu médico, sentar ali com quem você confia, trocar essa ideia, porque eu acho que minimamente você se sente acolhida, né? Sim, eu acho que isso que é importante. Óbvio que todo mundo da área da saúde vai falar, não, é importante você amamentar exclusivo até os 6 meses e depois... Mas assim, de fato, tem algumas pacientes que a gente tenta de tudo e elas não conseguem, e elas têm que entender que tá tudo bem, que elas estão dando o máximo que elas estão conseguindo e tá ótimo. Boa. Quem mais? Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos lá.
Oi, tudo bem? Me chamo Tamires, eu tenho 25 anos. E nessa linha de leite materno, eu queria entender se é mito ou verdade também a questão de quando a gente toma algum remédio, isso passa pelo leite pro bebê. E se sim, se tem algum remédio que a gente não pode tomar. Boa. Muito legal essa pergunta, Tamires. Sim, né, a grande maioria das medicações passam no leite materno, algumas numa quantidade mínima. E aí essas medicações são liberadas para serem usadas durante a amamentação. Mas, como a minha falou, numa dúvida, sim, é sempre importante conversar com o seu médico. Existem alguns antibióticos, por exemplo, que a paciente não pode tomar enquanto ela estiver amamentando, algumas medicações para sistema nervoso central, até os contraceptivos à base de estrogênios, contraceptivos que têm estrogênio e progesterona, não devem ser tomados quando o bebê está mamando só exclusivamente, né? Então, aí, nesse caso, a gente opta pelos contraceptivos que só têm o progestagênio isolado. Boa. Agora, doutora, a gente vai fazer um momentinho meio de suspense, meio... O que será que... Porque, por enquanto, a gente está conversando aqui, fazendo as perguntas aqui. Só que agora, as perguntas vão vir, assim, da nossa roleta de perguntas. É a nossa Maravilhoso. Roleta da gineco. Roda a nossa vinhetinha aí. Estou grávida. O que é preciso fazer logo no começo da gestação? Bom, iniciar o pré-natal o mais rápido possível, né? Porque iniciando o pré-natal, primeiro que o médico vai te pedir aqueles exames necessários do começo da gestação, vai tirar todas as suas dúvidas e aí eu acho que é um grande momento para você já tirar as dúvidas iniciais, para que você não fique tão suscetível aos comentários e tudo que você vai ouvir. Se você ainda não iniciou, não foi uma gestação planejada e não iniciou o uso do metilfolato, iniciar o pré-natal e o uso do metilfolato imediatamente ao momento que você descobriu essa gestação. Nossa, sabe uma coisa que me deixa chocada? Sabe aqueles casos que volta e meia a gente vê na imprensa, assim, de pessoas que foram para o hospital com uma dorzinha de barriga, chegaram lá e tiveram o filho. Você já, por acaso, pegou algum caso desse? Já. Não! Não, porque eu achei que ela ainda tinha esperança dela falar, não, isso é fake news. Não é. Como é que uma pessoa passa por uma gestação e não percebe, assim? Eu não sei. Gente, pra mim eu não consigo conceber não, isso. É impossível. Porque tudo, né, que você vive, aumento de mama, depois a barriga, depois você sente o bebê mexer, depois você tem enjoo, depois você... Nada. O que será? Será que é uma gravidez que realmente é assintomática quase? Ou é uma pessoa que é muito desconectada ao corpo e não sente? Então, eu acho que a grande maioria dessas pacientes são muito desconectadas mesmo, não percebem, às vezes tem uma vida agitada. Eu já tive uma paciente assim, que era uma paciente muito obesa, então o corpo em si não mudou, então ela não percebeu e ela engravidou se prevenindo até onde a gente sabe. Então, ela jamais imaginou que isso pudesse acontecer. Aí mexia, ela falava, gases. Mas tem muita gente que acha que é realmente. Gente, eu fico muito impressionada com essas histórias. Vamos lá para mais uma pergunta aí da nossa roleta de perguntas do nosso Papo com Gineco. Vamos lá. Ótima pergunta. Tem jeito certo de amamentar? Bom, aí eu acho que a resposta a gente tem que dividir, né? Para mãe, não. Para mãe, o jeito certo de amamentar é o que vai deixar ela mais confortável. Então, assim, tem paciente que ama a cadeira de amamentação, tem paciente que detesta, tem paciente que ama a almofada de amamentação, tem paciente que não usa. Então, isso eu acho que a gente não consegue prever como vai ser, mas cada mãe vai se adaptar de um jeito. Né? Existem inúmeras posições também do bebê de pega e isso normalmente a gente acaba treinando um pouco na maternidade, né? Essas pegas para ver até como isso se adapta. Agora, para o bebê tem um jeito certo de amamentar, tá? Então, o bebê, ele sempre tem que estar com o queixo encostado na mama da mãe, a boquinha bem aberta, abocanhando toda a areola, e deixando o narizinho livre. Então, ele encosta o queixo para ele conseguir respirar pelo nariz. Então, o bebê sim, e a mãe, ela tem que fazer o que for mais confortável para ela. E pode amamentar deitada, de todo jeito, que se sentir confortável,
Eu confesso aqui que eu já, algumas noites passei... Ela que já entendeu tudo, né? Algumas noites passei aqui, ó, só na cama, amamentando, porque eu fui inventar de fazer uma turnê de teatro com meu filho com 2 meses. Simples, foi coisa fácil. E aí, chegava umas horas, eu falava, vai, quer saber? O único jeito de eu dormir, e ele também, é aqui, ó. Aí punha no peito, só que depois você paga o preço, que é dificuldade de dormir sozinho, um apego imenso a só parar de chorar com o peito da mãe, né? Eu acho que você vai também sentindo aonde que você quer pagar esses preços ou não, né? Sim, eu falo que a maternidade a gente escolhe os nossos desafios. Né? Tem coisa que você sabe que não é assim ideal que você está fazendo, mas tá tudo bem. Naquele momento te dá um conforto e a gente merece. Naquele momento é o que você consegue. E agora, eu quero saber quem quer bater um papo comigo. Para eu fazer umas perguntas, saber um pouco mais da história de vida. Alguém quer me contar alguma coisa? Vamos lá. Olá. Olá, tudo bem? Tudo bom? Como é que você chama? Me chamo Beatriz, tenho 33 anos. Vamos lá, me conta. Então, meu sonho era ser mãe, meu maior sonho. Só que eu tinha muito medo de não conseguir levar essa gestação para frente. Então, eu comecei a me medicar muito cedo, tomar pílula com 14 anos. E minha mãe sofreu muito com a endometriose. Então, eu cresci vendo minha mãe sofrendo, aquela coisa, aquele ritual. E eu tinha muito medo de ter também. Então, me joguei para as pílulas, ficava trocando de uma para outra, não sabia como que funcionava meu ciclo. E assim eu segui. Né? Depois que eu cheguei nos 30, que começou a flertar essa questão da maternidade, eu falei, quero ser mãe, então eu vou atrás de fazer todos os check-ups do mundo possíveis para garantir que a minha gestação desse certo. E então, minha ginecologista ela foi muito clara, ela falou assim, não tem por que você ficar assim, mantenha calma. Você já tentou engravidar? Não. Então tenta primeiro. Eu amo. Você nem tentou e já estava... Mas às vezes o medo, ele paralisa nesse lugar, né? Exato, porque eu cresci vendo a minha mãe sofrendo, então eu falei, se minha mãe sofreu, eu vou sofrer também. Eu preciso tentar checar tudo que fosse possível. Porque o medo da dor, o medo da perda, do luto, então não foi fácil. Mas ela me tranquilizou e me passou um suplemento. Depois de um mês, para minha surpresa, eu engravidei. Nossa, eu não acredito. Foi lindo. Então foi mais simples do que você imaginava, Nossa, né? muito, não, sem comparação, assim. Hoje eu tenho uma bênção, minha filha Antônia tem 2 anos. Ai, que legal. E eu consegui ressignificar essa jornada desse autoconhecimento interno, de ter menos medo, buscar mais informação, não ficar se baseando em histórico familiar. Lógico que a gente tem que se preocupar, a gente tem que se cuidar. Mas calma, né? Ô, doutora, chega muita mãe, assim, futuras mães com essa vontade de engravidar, mas um medo muito grande. Você lida muito com isso no seu consultório? Sim, eu acho que são as duas coisas, né? Primeiro, tem muito medo de engravidar, e quando quer engravidar, tem medo que não vai conseguir engravidar. E eu acho que é até um pouco natural, mas a gente tem que se planejar, a gente tem que conversar com o médico, porque às vezes a paciente acha que é um problema gigantesco aquilo que ela tem. É exatamente uma dúvida que ela falou. E aí ela conversa com o médico e uma consulta, assim, pode tirar o medo, ela vai encarar de uma maneira mais fácil, que nem a médica dela simplesmente falou, você está querendo fazer exame porque você nem tentou, né? Então, assim, já suplementou ela e as coisas aconteceram naturalmente. Mas, assim, é algo bastante comum da gente ver, mas eu acredito que são por monstros que a gente acaba criando na nossa cabeça e uma falta de conversa mesmo com o médico. Porque essa conversa, às vezes, resolve tudo, ou quase tudo. Exatamente, foi o que aconteceu comigo. Ai, que legal, obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada por ter aberto aí um pedacinho da sua vida. Que bom que deu certo. Bom que tudo. E depois queria ver foto da Antônia. Pode quero ver. deixar. Então é isso, vem cá, doutora. Vamos voltar aqui. E agora eu vou voltar, aproveitando esse gancho de perguntas, a história da Beatriz. Quero saber quem mais aí da plateia tem perguntas. Tá aqui, ó. Vem cá, Thaís, ela tá aqui, ó. Como é que você chama? Me conta. Oi, meu nome é Daniele e a minha dúvida é realmente questão de planejamento. Eu tenho o sonho de ser mãe e eu queria saber, na verdade não quero ser mãe de 1, quero ser mãe de 2. E quanto tempo eu posso engravidar depois de eu ter o primeiro? Ou eu tenho que esperar um tempo ideal para ter a segunda gestação?
Sim, a gente recomenda que a paciente tenha um intervalo entre os partos de 1 ano e meio a 2 anos, preferencialmente Nossa, não 2 sabia. anos entre os partos. Então, a ideia é que essa paciente estenda e não engravide na sequência. Se ela engravidar na sequência, e isso a gente costuma ver, ela tem que saber que ela vai ter uma gestação com um risco maior. Né? Então, essas gestações têm maior risco de aborto, às vezes o bebê não cresce adequadamente, enfim, até porque a mãe já veio de uma gestação, de uma amamentação. Não, já está, ainda está, né? Ainda está amamentando. Então, o ideal é em torno de 2 anos entre os partos. Eu diria 8 anos. Que é a distância dos meus filhos e você consegue dar uma respirada. Porque eu sempre pensei, eu tinha esse sonho romântico de, eu quero ter um filho seguido do outro, porque eu acho lindo. Na verdade, eu queria ter 3. Aí você vai desmistificando esses sonhos que a gente queria, né? Romantizando essa vida, essa imagem. E aí eu falei, nossa, eu não quero 3 filhos. O que eu queria? Eu queria aquele Natal com um monte de criança correndo, feliz, com a família ali. Mas eu falei, não necessariamente que eu quero cuidar de 3 filhos. E aí eu tive o segundo, só que aí a diferença de idade dos dois são 8 anos. Mas pra mim, eu achei que foi muito bom, assim, porque eu falei, nossa, assim, já tem uma que minimamente eu consigo conversar, entende, porque é uma dedicação, claro, quem tem perto, também eu vejo que dá conta e tal, mas eu olho pra trás e falo, nossa, acho que eu não conseguiria com 2 pititicos, assim, deve ser muito desafiador. Quem mais tem pergunta? Vamos lá. Oi, eu sou a Grace, eu tenho 23 anos. E, doutora, agora no início você comentou sobre o mito, né, de se consumir a cerveja preta para a produção do leite. E aí eu fiquei pensando se, inclusive, é aconselhável, né, que se consuma bebidas alcoólicas durante a gravidez, ou se existe um limite, ou se é melhor a mulher não consumir nenhum tipo de álcool. Nossa, ótima pergunta, porque também é um tabu, né? Que eu já vi gente falando, gente, um pouquinho, a gente falando é 0, porque você não consegue medir esse pouquinho. Na verdade, Miau, o que acontece é que, assim, nenhum estudo conseguiu provar uma quantidade mínima que você poderia ingerir. Então, a gente não sabe se essa quantidade mínima existiria e, portanto, a orientação é que a paciente não consuma nada de álcool durante a gestação. Vai, vamos lá, quem mais? Oi, doutora, eu sou a Bruna. Eu ainda não sou mãe, mas eu quero muito ser. Mas o assunto que mais me pavora, assim, na gravidez é a questão da amamentação. Porque eu pude acompanhar de perto algumas amigas que amamentaram e tiveram, assim, o peito rachado, muita dor, sangramento. Eu queria saber como que faz para lidar com essa situação. Bom, como eu falei já lá atrás, a amamentação, eu acho que ela é mais desafiadora, porque, assim, não é toda paciente que vai ter o bico rachado. Tem aquela que o bebê não suga. Então, assim, são dúvidas muito diferentes. Então, eu acho que, assim, durante a gestação, a paciente tem que tirar as dúvidas com o médico, ela tem que se informar. Então, ler em fontes seguras, assistir programas com embasamento científico, para ela já conseguir também entender que não vai ser um mar de flores. E aí, na hora que o problema acontece, ela consegue lidar melhor com ele. Né? Antigamente, a gente falava em preparar a mama para a amamentação durante a gestação. Mas, na verdade, era algo bem ruim, porque a gente já sabe que vai rachar mesmo. E aí, você mandava a paciente esfregar uma bucha no mamilo. Nossa. Assim, já não dói, já vai doer depois. Achei que tinha que fazer isso ainda, sabia? Isso já caiu por água, já não existe mais. Não existe mais. Nossa, pra você ver. Agora, uma vez que a paciente tá lá, já rachou, óbvio que ela tem que conversar com o médico dela, né? Existem algumas pomadas que a gente pode usar tanto para evitar quanto para cicatrizar. O próprio leite materno, ele é cicatrizante, e isso é bem legal. Então, a paciente, no final da amamentação, ela pode passar um pouquinho ali no mamilo do próprio leite materno, que vai ajudar a cicatrizar. Outra coisa importante para orientar as mamães que estão amamentando aí é que, mesmo se a paciente tiver essa rachadura, se ela tiver sangramento, ainda assim ela pode e deve continuar amamentando. Eu acho bom falar sobre a amamentação, né? Porque fica uma coisa também num plano tão romântico de amamentar é lindo, é hora de eu criar laço com meus filhos, é de graça, estou oferecendo o melhor. E a gente às vezes esquece de uma parte prática que é, como qualquer outra coisa, a gente precisa aprender a fazer. Né? Então é o que você falou aquela hora. Na maternidade é um momento interessante, porque as enfermeiras têm muita experiência. Nossa, elas né? me ajudaram muito. Muito, né? Então é um momento, mas assim, eu acho que esse programa a gente pode frisar muito sobre isso, assim, da gente desromantizar essa parte
da maternidade, que é isso, é como qualquer outra coisa. Você não vai, quando você vai ter o parto, você não pesquisa um monte de coisa. Como é que eu vou ter que fazer? Tem curso, dá para você fazer isso, dá para você sentar numa bola de pilates e fazer. Você vai pesquisando. A amamentação, ela é a mesma coisa, né? É uma coisa que você tem que também ir atrás desses recursos todos para aprender a executar, né? Sim, só que eu acho que acaba acontecendo isso porque na gestação, assim, são muitas coisas que a paciente tem que aprender, muitos exames que ela tem que fazer e muitas dúvidas que ela vai tirar. E aí ela deixa, tipo, um dia de cada vez, e aí ela deixa a amamentação para depois do parto. Faz todo sentido. Só que aí já era, né? Então, assim, aí ela vai lembrar disso na hora que ela teve o problema. Só que se ela se preparar antecipadamente, o problema já não vira aquele problema gigantesco. Ela já vai saber que ele podia acontecer e ela vai ficar mais tranquila para conseguir resolver. Olha aí quem está em casa, já recebeu esse grandíssimo conselho que é pesquise sobre isso também, né? Não deixe para depois, que depois do bebê nasce, aí que você não vai ter tempo. Não, aí né? você não vai pesquisar nada. Vamos de novo na nossa... peraí, alguém tem mais alguma pergunta? Eu já ia passar para a roleta, mas eu tô vendo que o assunto aqui está rendendo. Quem quer... Vamos lá. A gente fala muito, né, da amamentação, e é um assunto que a gente não toca muito, no puerpério, né? E as dificuldades que a gente enfrenta também nessa fase. A minha questão é, quanto tempo leva para o corpo se restabelecer? Não só por fora, né? Digo por dentro, todas as fases que a mulher passa, todas as dificuldades dessa fase. Eu acho que por dentro talvez seja até mais fácil do que por fora, né? Na verdade, o puerpério são as 6 semanas que sucedem o parto, tá? Então, assim, é um período muito curto, onde a paciente vai ter uma alteração hormonal, né? Então, ela não é mais grávida, tira a placenta, começa a amamentar e produzir prolactina, que é um outro hormônio. Então, assim, acontecem diversas mudanças nessa paciente. E a gente considera que depois de 6 semanas do pós-parto, essa paciente volta a ser o que ela era antes da gestação. Mas a gente sabe que, obviamente, isso não acontece para todas as pacientes. Algumas pacientes, elas expoliam muitas vitaminas durante a gestação e a amamentação. Então, isso leva um tempo maior para ela se recuperar, né? Mas, assim, as grandes alterações do pós-parto para a paciente voltar a ser o que ela era antes de engravidar são nas 6 primeiras semanas. É de 6 semanas a 6 anos. Basicamente. Vai daí, ó. 6 semanas até a menopausa. Eu, às vezes, ainda brinco com meu marido, vai fazer uma coisa e falo, amor, vai você, vai, porque eu ainda tô no puerpério. Aí ele, meu Deus, a criança já tá com 7 anos. Mas é duro mesmo, né? As perguntas de vocês estão maravilhosas, só que agora eu vou jogar aqui pra nossa roleta, pra gerar aquele suspense. O que será que vem por aí? São as perguntas da nossa roleta da Gineco. Vamos lá? Nossa, essa até eu sei a resposta. Quem está amamentando pode engravidar? Pode, então muito cuidado, né? Na grande maioria das pacientes que estão em amamentação exclusiva, o aumento da prolactina, que é o aumento do leite, ela bloqueia o ciclo menstrual dessa paciente, essa paciente não vai ovular. Mas existem vários estudos que mostram que algumas pacientes ovulam mesmo amamentando, e essa paciente pode sim engravidar. Então a gente tem que tomar os nossos devidos cuidados aí, conversar com o médico se a gente vai usar contraceptivo ou não nessa fase, porque sim, a paciente pode engravidar, e como a gente já falou antes, se essa paciente engravidar imediatamente após o parto, é bastante perigoso para ela, né? Em relação à próxima gravidez, ao risco de aborto. Nossa, a hora que eu li a pergunta, eu dei uma risada, porque eu lembrei de uma amiga minha que engravidou com, sei lá, 2 meses e meio do filho. Eu falei, 2 meses e meio, eu nem tô transando com meu marido, eu nem vislumbro ainda, como é que ela já está grávida? Mas nem é tão comum isso acontecer tão cedo, né? Mas ela realmente não é uma coisa que garante. Porque também tem umas pessoas que falam, enquanto está amamentando... Mas... Sim, porque normalmente a paciente, quando ela está em amamentação exclusiva, ela não menstrua mesmo, por esse bloqueio do ciclo. Mas algumas pacientes, nesse meio do caminho, ovulam. E a gente tem que lembrar que antes dela voltar a menstruar, ela vai ovular. Então, é nessa ovulação ainda que ela não menstruou que ela pode engravidar. Boa. Vamos lá, girar mais uma vez a nossa roleta para ver que pergunta que sai. Existe algum risco de ter trombose na gravidez?
Excelente essa pergunta, porque tem um monte de paciente que não quer tomar anticoncepcional porque fala que aumenta o risco de trombose, né? Sim, existe. O risco da paciente ter uma trombose na gravidez é 7 vezes maior do que o risco da população geral. E no puerpério imediato, ou seja, logo depois que esse bebê nasce, esse risco pode chegar até 100 vezes mais. Então, aí a gente pensando que existem hoje contraceptivos que não aumentam o risco de trombose ou que aumentam minimamente o risco de trombose, eu acho que isso é um ótimo argumento para fazer a paciente usar um contraceptivo. Nossa, impressionante. Não sabia, principalmente no puerpério, não sabia dessa informação. É até bom não saber, né? Antes de engravidar, para não ter, senão desiste. Estou impactada ainda com a resposta, impressionada. A gente foi para as ruas e perguntou para as mulheres assim, se elas tinham alguma dúvida sobre esse momento tão especial da mulher. Vamos ver o que elas falaram? Nosso Fala Mulher, vamos lá. Meu nome é Ana e gostaria de saber se existem tratamentos para quem tem ovário policístico e deseja engravidar. Ótima pergunta, né? Sim. Existe tratamento, né? A síndrome de ovário policístico é uma doença crônica, na verdade, mas que a gente pode equilibrar essa paciente para ela conseguir engravidar. Então, quando essa paciente tem esse desejo de gravidez, obviamente, a primeira coisa que todo médico vai falar é que ela precisa mudar o estilo de vida dela, então ter uma dieta equilibrada, prática regular de atividade física, que isso já ajuda a melhorar o metabolismo dessa paciente que tem a síndrome de ovários policísticos, e muitas vezes só fazendo isso essa paciente vai voltar a ovular todo mês e menstruar todo mês, aumentando a chance dela de engravidar. Em algumas pacientes, a gente não consegue fazer ela voltar a menstruar todo mês só com essas mudanças. Então, o que a gente pode fazer? A gente normalmente utiliza um anticoncepcional por 3 meses, porque aí como se a gente limpasse esses cistinhos que tem no ovário dela, e na hora que a gente suspende, muito provavelmente essa paciente vai ovular, então aumenta a chance dela. E existem uns tratamentos que a gente pode induzir a ovulação da paciente e aí, ainda assim, depois partir para técnicas de reprodução assistida. Ah, é muito bom. Não sabia. E olha, se for ver esse primeiro início, me parece simples de fazer. Claro, mudança de hábito nunca é simples, mas talvez falte até informação, né? Eu nunca imaginei que só essa mudança de hábito pudesse ser um início de uma transformação, né? Numa questão assim que é tão complexa quanto o ovário policístico, né? Sim, e na verdade, assim, eu acho que isso... Até porque se ela não fizer essa mudança de estilo de vida, você pode resolver aquele momento para ela. Mas, assim, por exemplo, se ela engravidar obesa, vamos supor que você induziu a ovulação, ela engravidou, que complicações ela vai ter nessa gestação, né? Então, assim, eu acho que o principal aí é a gente conseguir mostrar para essa mulher que se ela mudar os hábitos de vida, pode ser que ela nunca mais tenha irregularidade menstrual, ela vai ter uma vida muito mais saudável, uma gestação muito mais saudável, isso faz toda a diferença. Isso não existe um remédio mágico que vai resolver. Então, assim, precisa de determinação, precisa de esforço, precisa encaixar essa atividade física na rotina, mas ela faz toda a diferença. Legal. Vamos de novo para as ruas para ver? Olá, meu nome é Irídia, tenho 40 anos. E gostaria de fazer uma pergunta a respeito de até que idade é seguro engravidar. Difícil essa, né? Na verdade, assim, a gente não consegue falar uma idade X, até aqui você pode, vai dar tudo certo, a partir daqui você não pode, vai dar tudo errado, né? Na verdade, o que a gente sabe é que a fertilidade da mulher vai caindo com a idade, desde ali da primeira menstruação. Obviamente, isso se acentua depois de uma certa idade. Então, com 35 anos, a gente fala que é um gráfico assim em X. Por quê? Porque a fertilidade da mulher vai caindo e a chance dessa mulher ter uma má formação no fetal vai aumentando, né? Com 40 anos, a partir dos 40 anos, isso cai muito mais acentuadamente. Então, a fertilidade a partir dos 40, ela cai muito rapidamente. Então, assim, 40 é uma coisa, 41 já é outra totalmente diferente. E também o risco das malformações, que vão aumentando. Então, é assim, tem essa base de idade, mas também depende muito de cada pessoa, né? Pelo que eu entendi. Tá. Temos mais alguma pergunta da rua?
Tem mais uma? Vai, vamos ver que eu tô gostando das perguntas. Meu nome é Laura, eu tenho 18 anos e eu queria saber se é verdade que o leite materno protege os bebês de doenças. Ai, tão novinho, já tão inteligente. É isso, né? Como a gente já falou, o leite materno, ele tem essa capacidade de passar os anticorpos da mãe para o bebê e protege, sim, essa criança contra as doenças, não só também pela essa passagem de anticorpos, mas o próprio aleitamento, o jeito que o bebê mama, acaba evitando algumas doenças respiratórias. Por conta da formação de mandíbula e tudo mais. E hoje, com essas tecnologias de mamadeira, de bico, de não sei o quê, a gente não consegue reproduzir a mesma coisa? Infelizmente, ainda não. Acho que talvez um dia, mas ainda não. Não tem nada que, de fato, substitua igualmente a amamentação. Mas assim, como eu disse, né? Vamos aproveitar que a gente... Porque também não é o caso de você pensar se um bebê vai ser amamentado por fórmula, com a madeira. Não necessariamente ele vai ser uma criança que vai ter doenças e, né? Claro que com outro jeito a gente está, né, oferecendo o que a gente pode de melhor, mas é também uma alternativa que é legal, que tá tudo bem, né? É o que eu sempre penso, apesar da gente achar tão difícil aceitar que tudo bem, né? Eu acho que assim, quando a gente vê o outro, fala, não, tudo bem, tanta gente, né, foi criado com fórmula. Até você como médica deve falar isso muito, mas aí quando vem pra gente, né? Eu costumo falar que eu fui criada com fórmula e consegui me formar na faculdade, tá ótimo. Mas assim, quando é o seu bebê, você quer muito e você quer aquilo a todo custo. Óbvio, nada vai substituir igualmente, mas assim, a tecnologia está aí para isso, para aquelas pacientes que tentam e infelizmente não vão conseguir, ou vão conseguir, mas aquele bebê tem uma demanda maior e aí a gente vai ter que complementar e tá tudo bem. Eu acho que é aquilo que a gente falou, a gente tem que estimular sim, até porque a gente sabe o quanto é difícil, então assim, eu acho que o estímulo ele é necessário, a gente tem que mostrar os benefícios para a mãe e para o bebê dessa amamentação, mas a gente tem que saber acolher também aquela paciente que não consegue. Boa. Agora chegou o grande momento de ver se a gente assimilou todas essas informações, que é o momento do nosso quiz, de falar se é verdadeiro ou falso. Eu vou pegar uma plaquinha também, porque eu também quero brincar. Peraí, já tem uma aqui. Primeira pergunta. Bebês de mães que usaram muitas drogas na gravidez pode nascer com síndrome de abstinência, verdadeiro ou falso? Bom, tem umas menininhas erradas ali, mas a grande maioria das meninas aí, em você, parabéns, acertou. Assim como a gente falou do álcool, né, as drogas também têm essa questão. Sim, existe uma doença que chama síndrome da abstinência fetal, que é muito grave, traz muitas complicações para esse bebê. Então, assim, as drogas não devem ser usadas de maneira nenhuma na gestação. E, se porventura essa paciente usar, ela deve ser orientada a não usar e deve ser orientada com o que pode acontecer, né? E é super importante o pediatra ser informado no momento do nascimento que essa paciente usou algum tipo de droga, até para ele conseguir manejar essa síndrome no bebê. Pergunta 2. É preciso interromper a vida sexual durante o puerpério, verdadeiro ou falso? Não que eu tivesse com disposição, mas acho que não precisa interromper. Bom, aqui está dividida a opinião, né? Na verdade, a orientação é que precisa, tá? Então, assim, nas 6 semanas do pós-parto, toda paciente tem que ser orientada que ela não deve ter relação sexual. E aí, independente do tipo de parto, né? Então, o parto cesárea, aquela paciente passou por uma cirurgia. Então, como qualquer cirurgia, ela não deve fazer atividade física, qualquer esforço físico, e a relação sexual exige um esforço físico. Então, aí ela teria uma complicação se a gente pensa na própria cirurgia, né? A paciente do parto normal também não deve ter, independente de fazer a episiotomia ou não, porque toda mulher no puerpério, ela sangra, né? Então, ela pode sangrar até essas 6 semanas, algumas pacientes param antes, mas se ela tiver uma relação sexual, ela está ali com sangramento, isso favorece essa paciente a ter infecções. E também a gente tem que lembrar que ela pode engravidar, mas mais raramente, mais ela pode engravidar. Então, não é recomendado. Super esclarecedor, não sabia, foi meio dividido ali, né? Senti também. A pergunta 3 é: a amamentação reduz o risco de câncer de mama, verdadeiro ou falso? Nossa, dúvida, hein? Vai.
também dividido ali, hein? E aí, doutora? Então, é verdadeiro. Eu acho isso incrível, né? Porque a gente fala muito dos benefícios da amamentação para o bebê, mas a gente esquece de falar dos benefícios para a mãe. Na verdade, para cada ano que a mulher amamenta, diminui em 4% o risco dela ter câncer de mama. Então, não é tão pouco assim. Nossa, muito interessante. Muito. E por que será que é? Qual que é o motivo? Porque na amamentação você tem um desenvolvimento e uma maturação das células da mama, o que vão prevenir algumas mutações ali para você ter um câncer. Muito interessante. Não sabia, achei uma informação muito boa. E até boa para você pensar, de estimular as mulheres. Vale a pena, né? Achei uma ótima informação. Porque a gente está falando aqui, todo mundo de, é muito duro quando a gente quer e não consegue. Mas também deve ter um outro lado, você como profissional, de quem fala, não tô afim, para mim não é minha onda. Deve ser uma coisa muito importante de você também conseguir pegar algum ponto que estimule a pessoa, deixa a pessoa, consciente da importância daquilo tudo, né? Sim, porque eu acho que, como a gente falou no programa inteiro, é muito desafiador. Então, ela sabendo que vai ter um benefício, ela vai se empolgar mais para conseguir aquele desafio, né? Para conseguir vencer o desafio. Achei legal. Então, vamos lá. Pergunta 4. Todas as mulheres podem amamentar, verdadeiro ou falso? E aí, bastante falso, hein? Poucas com verdadeira. Então, nem todas as mulheres podem amamentar. Tá? Então, a contraindicação absoluta que a gente tem hoje, até da Organização Mundial de Saúde, para amamentação é paciente HIV positivo ou paciente positiva para o HTLV1 e 2, que são vírus muito semelhantes ao vírus do HIV. Então, assim, isso hoje é a contraindicação absoluta. A gente tem que lembrar que a gente tem que individualizar aí cada paciente. Então, a gente tem casos, por exemplo, de psicose puerperal, onde a mãe quer agredir o bebê, então a gente vai ter que afastar essa mãe desse bebê. Pacientes, infelizmente, com câncer de mama. Foi esse caso que eu pensei, você acredita? E que estão se submetendo naquele momento ao tratamento. Então, muitas vezes, o mastologista vai contraindicar. Só que são casos bem raros, quando a gente pensa numa população como um todo, né? Então, assim, hoje, o que contraindica verdadeiramente são só as infecções pelo HIV e o HTLV1 e 2. E deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando essa história da amamentação. Tem algum alimento que você não pode comer? Óbvio que o álcool, eu imagino que não, mas fora o álcool, tem alguma coisa que você não pode comer? Ou pimenta, porque vai passar pelo leite? Tem essas coisas? Então, na verdade, não tem algo proibido, né? O que eu costumo orientar as pacientes é que a gente vai conhecendo o nosso filho, né, com o passar do tempo, e aí a gente vai perceber que alguns alimentos, eles podem causar cólica no bebê, por exemplo. Então, se você... comi feijão. Feijão é clássico. Isso é verdade. É verdade, tá. E aí, comi feijão. O bebê tá com cólica, sério, a última coisa que a mãe quer na vida é um bebê com cólica. O que ela faz? Para de comer feijão e tá tudo bem. Outro alimento que costuma aumentar muito a cólica do bebê é o chocolate, né? Daí já fica mais... Maravilhoso! Feijão, tudo bem, agora o mais triste. Mas, assim, é essa orientação. Não tem nada, assim, que você não possa comer de jeito nenhum. Ótimo. Doutora, você acredita que tá acabando o nosso tempo? Uma Vem pena, cá, passou muito rápido. Muito, é muito legal. Eu acho que esse é um tema que dá vontade de a gente ficar pra sempre conversando. Você vê, vontade do leite, já pensei numa outra coisa. Mas a gente, infelizmente, nosso tempo tá acabando. Eu tenho certeza que muitas mulheres em casa também ficaram com muitas dúvidas. Então, assim, qualquer coisa escreve pra gente. A gente podia ter um saque mesmo, né? Pra pessoa escrever, continuo com dúvidas. Eu escrevi um monte de coisa. Quero muito agradecer você. E saber se por acaso você quer deixar uma mensagem, quer falar alguma coisa. Bom, eu que quero agradecer a você e a Libes pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu acho que a minha mensagem é: tirem suas dúvidas antecipadamente, converse com o seu médico, não existe dúvida boba, então que pode parecer uma besteira, pode melhorar muito a sua vida, porque você vai parar de sofrer com isso. E para as pessoas que estão em volta da paciente gestante, em volta daquela paciente que amamenta, tenham empatia. Só isso que eu acho que a gente tem que deixar como mensagem. Ai, que linda, que as que choram. Mas é realmente uma mensagem linda que você deixou. E como a gente viu, hoje é fundamental fazer o acompanhamento constante com uma ginecologista, antes, durante e depois da gravidez. E lembre-se, qualquer dúvida, sempre fale com seus profissionais, para não ver informação errada, informação falsa, tabu, mito. A melhor coisa que você tem para fazer é falar com o seu médico.
A gente tem que combater essas fake news, porque é muita. E hoje em dia qualquer coisa a gente põe no Google, então a gente tem quase que uma arma ali na mão, né? Pro bem e pro mal. O médico, ele é um parceiro que vai te ajudar a minimizar esses desconfortos e vai te tranquilizar. Você curtiu o nosso programa? Então, já manda para aquela sua amiga que você sabe que tá grávida, ou tá querendo ter filho, ou tá com dúvidas. Tenho certeza que ela vai amar esse programa. E fica ligada nas redes sociais da Libs pra gente acompanhar todos os episódios do Papo com Gineco. Tô te esperando pros próximos, hein? Beijo, tchau. Tchau, gente.